Olá, estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro. E hoje vamos falar sobre o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Fluminense, jogo da volta, vencido pelo Fluminense por 3-0, um placar bem enganoso, diga-se de passagem, e com o Cruzeiro eliminado da Copa do Brasil. O nosso objetivo maior segue sendo o acesso à Série A, e é isso. Seja bem-vindo, Juan. Valeu, Ju. Como você bem disse, né? O placar não diz muito bem como que foi o jogo. A gente não conseguiu aproveitar as chances que tivemos, criar algumas chances um pouco melhores, né? E aí, infelizmente, não deu para seguir na competição, mas não tenho que ficar lamentando não, que a gente tem um objetivo maior esse ano, que tá bem claro, né? Exatamente. Então, bora lá. Vamos ver como é que foi esse jogo aí. Então, Ju, um jogo um pouco diferente do que a gente tem acostumado a ver no Mineirão, né? Uma equipe que veio com a intenção também de propor o jogo, mas é uma equipe que tem condições de fazer isso, né? Que é uma equipe que é bem treinada para executar esse tipo de jogo, esse jogo de posse, esse jogo associativo, né? Então, a gente veio para um jogo que seria um duelo, uma trocação franca, e aí quem tivesse melhor, quem conseguisse aproveitar os melhores momentos de pressão, pressionar mais o adversário durante o jogo, sairia vitorioso, né? E aí eu acho que além disso também a questão individual, né, a qualidade individual, ela acabaria pesando, né? E eu acho que no final das contas foi isso que pesou. O Cruzeiro ele veio com uma alteração em termos de sistema de jogo. A gente saiu dos três zagueiros, né? O Machado entrou, mas não entrou para improvisar, para fazer a saída de três como terceiro zagueiro. Ele entrou como um volante. E rapidamente ele passou a fazer a função de primeiro volante, a função que é do Willian Oliveira, porque com 3 minutos, 4 minutos ali, em um lance de ataque do Fluminense, o Willian Oliveira machucou, lesionou o ombro e já teve que sair, e entrou o Pedro Castro, né? Então, a gente, além de toda a questão psicológica que já tinha nesse jogo, né, de ser um jogo de mata-mata, da gente ter que reverter o placar, uma equipe Série A qualificada, bem treinada, né, a gente ainda perde um dos nossos principais jogadores com 5 minutos, né. Ô, Juan, e ainda tem a questão de a gente já não tem o Neto Moura, que é um pilar fundamental do nosso time, e ainda perde o William Oliveira, ou seja, os dois melhores jogadores nossos ali do meio de campo foram desfalques muito importantes para a gente, além do Jajá, vinha fazendo boas partidas e que também lesionou e nós demos esse azar, né? Perfeito. E aí, Ju, o jogo ele começou com a seguinte dinâmica. Eu achei assim, né, minha percepção lá de estádio, que o Fluminense começou o primeiro tempo um pouco melhor, sabe? Ele era a equipe que estava conseguindo, nesse duelo ali de quem teria a posse, ter a bola com um pouquinho mais de qualidade, tranquilidade, e fazer o seu jogo, né? Aquele jogo associativo, de muita aproximação. O Ganso estava tendo uma certa liberdade ali para conseguir criar situações, jogadas. Tanto é que é a partir daí que sai a jogada, que termina uma finalização e o Willian Oliveira se jogando na frente do jogador para impedir e machuca. Mas depois acontece outras situações de troca de passe, e o Ganso enfia uma bola também pela direita e termina uma jogada de finalização. Enfim, esse começo do primeiro tempo se dava muito nessa dinâmica, né? O Fluminense associando e conseguindo encontrar algumas boas jogadas, né? E aí eu já chamo a atenção para um ponto que vai da nossa marcação, né? Que eu já estava observando lá e depois, no segundo tempo, mostrou que esse conceito, bem ou mal executado, faria muita diferença no jogo, como fez, né? O conceito que a gente precisava ter afiadíssimo nesse jogo em termos defensivos, cobertura defensiva. Era o time saber lidar com as associações, com as tabelas, com as triangulações da equipe do Fluminense,
porque tinha uma situação que é a seguinte: o Fluminense é um time de um toque ali, o toque e me voe, a tabela, o jogador toque e passa, enfim, e muitas vezes eles jogam num toque mesmo. Se tem a oportunidade do jogador dar um toque de primeira no espaço, no vazio, para acelerar o jogo, eles fazem muito isso. Então era importante que os jogadores do Cruzeiro, aqueles que estavam marcando inicialmente um jogador da bola, esse jogador da bola faz um toque, por exemplo, o Ganso toca para o Cano, o Ganso infiltra, ataca as costas desse jogador do Cruzeiro que veio marcá-lo, né? Por exemplo, teve uma situação que foi o Brock ia lá, foi pressionar o jogador do Fluminense, ele abre um espaço nas costas dele. Quando o jogador do Fluminense recebe, ele já devolve de primeira nas costas do Brock. Era importante que os jogadores do Cruzeiro acompanhassem essa jogada da maneira mais rápida possível. Então, eu fui lá fazer a pressão no jogador que estava com a bola, esse jogador tocou a bola, ele vai atacar esse espaço nas minhas costas. É importante que eu já me vire e recupere o mais rápido possível, ou que outros jogadores façam essa cobertura, né? Porque é aí que o Fluminense encontra a maioria dos seus espaços, né? É esse jogo de trocar passes curtos para atrair o adversário, para o adversário vir, pressionar, e aí depois o Fluminense ir lá atacar as costas desse adversário que foi pressionar. E essa bola é sempre no Ganso, né, Juan? Ele é um jogador que ele não precisa de muito tempo para pensar. E o Cruzeiro estava até fazendo bem, de tirar esse espaço e esse tempo do Ganso, mas quando ele teve essa oportunidade, foi aí que ele colocou. Nesse exato lance que você falou do Brock, que o Brock tentou subir e ficou um espaço nas costas dele Uhum. que ninguém ocupou. Então, Perfeito. ele é o cérebro ali do time do Fluminense e tem uma técnica assim, muito acima da média, né? Ele põe a bola com muita facilidade nesses espaços vazios. Ele é muito inteligente. E o Cano também na frente é um jogador que consegue fazer muito bem esse jogo de um toque, né? De sair da É, área para fazer um pivô, mas às vezes quando precisa fazer o jogo de um toque, já acelerar nas costas da defesa do adversário, ele faz bem. E aí, Ju, com relação à nossa parte ofensiva, o que eu estava sentindo era que o nosso jogo estava sendo um jogo inicialmente um pouquinho mais direto, a gente estava tentando explorar as costas da linha de defesa do Fluminense, que joga alta, com lançamentos na paralela, ou às vezes a diagonal, só que a gente estava mal nesses lançamentos, não estava sendo tão afiado quando deveria, mas em alguns momentos, quando a gente encaixava, a gente conseguia criar alguma situação de perigo, mas aí esbarrava nas deficiências do último terço, ou então nas roubadas de bola já no campo de ataque, e aí a gente contra-atacava rápido ali, que a gente já faz bem isso, né? Já é uma das armas fortes nossa, essa marcação-pressão no campo de ataque. Só que assim, a gente estava mal nas rebatidas, então muitas vezes a gente devolvia a bola para o Fluminense, né? Quando a gente perdia essa bola, o Fluminense conseguia fazer um lançamento, a gente ia rebater essa bola, ao invés de conseguir colocar ela num espaço vantajoso, a gente rebatia para algum opa, jogador do Fluminense. Mas aí, com o decorrer do tempo, né, foi passando-se o tempo, as coisas foram ficando um pouco mais tranquilas, a gente foi ganhando um pouquinho mais de confiança. Eu achei que a gente conseguiu retomar um pouquinho o controle. Na verdade, não é retomar, né? A gente conseguiu pegar o controle do jogo, né? E aí colocar o nosso jogo em prática, esse jogo de ter a posse também e tal, fazer um pouquinho, fazer com que o Fluminense pudesse experimentar um pouquinho do próprio veneno, né? A gente tinha a bola, circulava, rodava, o Fluminense não conseguia nos pressionar com a mesma efetividade que eles estavam pressionando no jogo da ida, né? E também não conseguia pressionar na qualidade que a gente pressionou eles no jogo do Mineirão. Então a gente conseguiu ter a bola, porém, mais uma vez, né? Eu acho que esbarrou na qualidade individual dos jogadores, né? As chances que a gente ia criando eram chances que os nossos jogadores não conseguiam chegar em velocidade para bater uma bola, ou equilibrados, não eram as melhores chances, né? A gente pode ver que as finalizações que o Fábio fez, assim, que ele conseguiu defender, assim, eram finalizações mais fracas, mais tranquilas, de menos perigo, né? Até as finalizações para fora. Teve uma que começou com uma inversão, e o Vitor Leque cabeceou ali, que foi realmente uma boa finalização,
Mas esse tipo de jogada, eu acho que ela não foi o padrão do que foi o primeiro tempo, né? E assim, acho que é um ponto para ressaltar também, a gente jogando nesse esquema, no 4-3-3, acho que a gente voltou a fazer um pouquinho o que a gente comentava lá no começo do ano, né? A ocupação da área com essa formação, ela acaba sendo um pouquinho melhor, né? E aí a gente, em alguns momentos do jogo, se aproveitou disso, né? Mas aí o problema sempre ia para a parte individual, o acabamento da jogada, a finalização. Esse lance, Juan, que você falou do Vitor Leque, inclusive, foi algo que eu reparei também dessa ocupação da área. Foram 4 jogadores que entraram juntos. Eu não sei se você reparou isso lá do estádio. Não, E do a bola estádio não. acabou. Eu Ou tive que pelos ver melhores momentos. tive que ver nos melhores momentos. Mas enfim, né? Foram 4 entrando de uma vez, que eu achei bom, né? A gente estava pedindo isso há alguns episódios, e nesse lance isso aconteceu. Eu acho que acaba que é um pouco mais simples, né, para os jogadores conseguirem ocupar esse espaço dentro da área nessa formação, né? Os 3 jogadores do ataque ali acabam que já estão mais próximos da área, né? E um meia já fica um pouquinho mais adiantado para fazer essa função do meia que pisa na área, né? Acho que pode ser um pouco mais simples para o jogador entender esses movimentos que talvez a gente não consiga executar no 3-5-2 ali, né? E aí, Ju, eu acho que assim, outro ponto que acabou sendo decisivo na partida, infelizmente, foi a arbitragem, sabe? Do estádio, eu vi que tiveram lances polêmicos, eu estava do outro lado, né? Mas aí eu só fui poder observar mesmo com calma depois que acabou o jogo, quando a internet volta a funcionar, é só quando acaba o jogo, né? Aí eu vejo suas mensagens lá do estádio. E aí deu para ver bem claramente assim que o lance que o Luvanor reclamou foi um pênalti e para mim foi bem claro assim, sabe? Aquele caso de não tem como discutir com a imagem, né? Eu fiz questão também de rever no melhor momento hoje para eu poder ver em câmera normal, né? Não tem o menor sentido o VAR não chamar o árbitro para aquele lance ali ou o árbitro não querer olhar, porque se depois eu fiquei sabendo que o comentário de arbitragem ainda falou que com o contato o Luvanor sente, já se joga, mas assim, acho que tem que pensar um pouquinho na intenção do jogador que está defendendo, né? É o jogador que teoricamente é quem infringiu a regra. Não tinha o menor sentido. Qual a disputa de bola que ele vai ali, em qual momento, que tipo de ação ele quer fazer ali, atacando no tronco, dando um tronco nas costas do Luvanor, né? Porque se você quer ter É. uma ocupação de espaço limpa, né, o máximo que você vai fazer é tentar colocar o seu tronco no tronco do jogador. Mas assim, é uma bola que assim estava distante ainda do Luvanor, estava distante dos caras. E quem já jogou bola, essa experiência a gente sempre comenta que é importante, sabe que o jogador ali estava atrasado e ele vai no corpo do Luvanor para tentar atrapalhá-lo, né? Só que ele vai com uma força excessiva. E aí um jogador que está correndo de costas sem ver o impacto, recebe esse impacto nas costas, não tem o que fazer, ele vai cair mesmo, né? Então, para mim, foi um pênalti claro. E a outra situação foi a questão do Manuel, né? Que já no estádio já tinha a impressão que tinha sido mão, e depois com a imagem eu vi foi muito claro também, sabe? Não tem a necessidade do Klaus não ter marcado essa falta ali. Seria uma falta muito perigosa, um lance, um ataque promissor. O Manuel tomaria um cartão amarelo, a gente teria um zagueiro amarelado, sabe? Então, infelizmente, a arbitragem acabou sendo decisiva nesse jogo também. Ô Juan, eu não vou nem render esse assunto para não ser repetitiva, porque eu concordo com tudo. Então, acho que é mais até um caso que vale a pena a exigência do áudio do VAR, assim, sabe? Até porque, assim, na verdade, era esses áudios, essas divulgações das decisões do VAR, das imagens, assim, era algo que eu acho que todos os jogos, a qualquer momento, isso tinha que ter um arquivo lá no site da CBF que fosse colocado, atualizado, rodada a rodada, cada jogo, né? É algo que transparência nunca é demais, né? Transparência só ajuda a evitar casos de corrupção, enfim. E no futebol é a mesma coisa, né? Então, a gente não precisa de cobrar esse tipo de atitude apenas em lances polêmicos, né? Até mesmo para o torcedor se acostumar, e eu acho que a gente aos poucos ir tirando um pouquinho a ideia
que os árbitros são inimigos dos torcedores, né? Então, assim, é importante talvez a gente ir para esse caminho, assim. É isso, Juan. E assim, só para a gente finalizar aqui o primeiro tempo, né? E aí já no segundo tempo, Ju, se no primeiro tempo a gente teve o início com o Fluminense propondo um pouquinho mais o jogo, criando um pouquinho as ações, e aí o Cruzeiro reequilibrando a partida, mas no final tendo um predomínio da posse do Fluminense, né? No segundo tempo foi o contrário. O Cruzeiro começou ditando as regras do jogo, pressionando mais, e aí fez uma pressão muito forte. Acredito que talvez tenha sido o momento onde o Cruzeiro mais pressionou o adversário, mais acuou o adversário, né? Foi esse início desse primeiro tempo ali, até mais ou menos os 20 Do minutos segundo, ali, né? perfeita, do segundo tempo, né? Até mais ou menos os 20 minutos ali do segundo tempo, eu senti que a gente estava fazendo uma pressão muito forte, conseguia recuperar a bola rápido, conseguia ter a bola no campo de ataque, conseguia ter a posse, circular, rondar o último terço ofensivo nosso, né? Porém, aí a gente mais uma vez esbarrava nesses aspectos individuais, assim, né? A chance que a gente tinha, a gente não conseguia aproveitar e criávamos também poucas chances claras de gol, de finalização, né? Esse amasso nosso acabava virando situações de cruzamento que ninguém conseguia empurrar, situações de escanteio, enfim, nada muito eficaz. E A aí, gente vê assim, desculpa, Juan, te interromper. perfeito, Como o Cruzeiro estava assim, uma pressão muito absurda, foi realmente o Fluminense não conseguia dar dois toques ali. E estava o time deles inteiro praticamente dentro da área. O Fluminense que marcava num 4-4-2, você via as linhas deles assim, o 4-4 muito próximas e quase já dentro da área, e aí não tinha espaço. Aí é que a gente fala que falta no nosso elenco o jogador que tem uma visão de jogo, né? Um passe diferenciado, um passe que vai romper linhas numa hora certa, porque a gente estava tentando circular a bola para fazer o Fluminense balançar, só que eu acho que a gente pecava muito pela ansiedade, assim, aí vinha que um chute de fora da área e tinha muito jogador do Fluminense na frente, esses chutes eram bloqueados, aí às vezes chutava, batia, a gente conseguia recuperar a bola, aí chutava de novo. Aí teve uma dessa aí que o Bidu pegou, o Pedro Castro estava sozinho no meio da área, assim. Acho que se o Bidu levanta a cabeça e dá o passe, era uma chance clara ali pra gente, mas o Bidu finalizou mal, nem no gol acertou. E aí é isso, né? A gente peca, não é nem peca, mas é que o time falta qualidade técnica mesmo. perfeito. E aí, Ju, então o jogo foi passando, né? Acho que começou a dar uma certa esfriada, né? Aquela pressão que a gente conseguia fazer ali, o Fluminense conseguiu suportar ela, começou a ter um pouquinho, a gostar um pouquinho do jogo, a retomar um pouquinho o controle para ter a posse da bola também. E uma alteração que foi feita, a saída do Adriano, né? Muito, acho que mais por conta da saída do Adriano até do que pela entrada do Rômulo na função, assim, acho que por mais que o Rômulo não seja um jogador tão qualificado, não acho que ele entrou destoando negativamente, sabe? Mas também acho que ele não agregou tanto quanto o Adriano vinha agregando, né? A gente viu aqui o percentual de acerto de passes do Adriano ontem foi 93%, né? Foi o jogador que mais acertou passes, né? Ele acertou mais passes que a nossa dupla de zaga, né? E geralmente é algo muito difícil de conseguir fazer, porque os zagueiros têm muitos passes de lado ali, né? E aí talvez também tenha um ponto que a nossa dupla de zaga ontem não me passou tanta confiança quanto em outros jogos, sabe? Acho que em alguns momentos ali, em alguns duelos, em algumas rebatidas, eles não fizeram como eles vêm fazendo esse ano. E aí então o Fluminense pouco depois, numa jogada até de tiro de meta nosso, né? Eles conseguiram forçar o Rafael Cabral a alongar uma bola, ganharam a segunda bola,
E aí entra o que a gente falou lá no começo do episódio, né? Foram fazendo as tabelas, as associações. Se a gente pega o evento crítico ali, o finalzinho da jogada, que é a hora que o Cano dá o passe para o Arias ele dá um passe no Cano e vai atacar o espaço, né? Eles vão fazer uma tabela simples. O Brock é o jogador que foi fazer a pressão no Arias. O Brock vira de costas para o Arias para ir na bola, pressionar o Cano. E o Oliveira, que é o jogador que estava atrás, que poderia fazer a cobertura também, ele vira as costas para o espaço também e direciona a sua pressão para o Cano também. E aí é lá que o Cano dá esse espaço, né? Então, para a gente não ter tomado esse gol, a gente tinha que ter executado melhor esse tipo de cobertura, né? Tínhamos 3 jogadores na jogada. O Oliveira poderia muito bem ter se preocupado com áreas que estava passando, mas os nossos 2 zagueiros viraram para o jogador da bola, para o jogador que ia dar o passe, né? E aí o Arias entra na área, acaba por cima do Rafael. Acho que não tinha o que fazer mesmo, sabe? Foi um toque de muita qualidade. Ô Juan, uma coisa que me incomodou nesse lance do gol do Fluminense foi o Machado, porque ele acompanha a jogada e aí quando a bola chega no Arias e o Arias faz essa tabela com o Cano, o Machado ele tá correndo aqui pelo lado direito nosso, né? Pelo lado esquerdo do Fluminense, e tem um jogador passando livre nas costas dele. E o próprio Arias, que está fazendo a tabela com o Cano, também é o que vai entrar livre. E o Machado ele já vai freando a corrida dele. Ou seja, aquela questão da cobertura que você comentou lá no primeiro tempo, aí falhou aqui, porque o Rômulo que entrou e que deveria fazer o papel, né, da lateral direito, nem aqui na tela está aparecendo. E o Machado, que estava próximo, desiste do lance e deixa o jogador do Fluminense entrar sozinho. Aí ficou difícil também pro Oliveira, né? Porque eu acho que o Oliveira foi tentar fazer uma cobertura pro Brock. Afinal de contas, a gente está falando do Cano, que é um atacante muito acima da média, tem uma técnica, não preciso nem falar, né? Um É. jogador de extrema qualidade. E aí o Machado, que me irrita com essa corrida para trás dele, nesse lance, faz exatamente aquilo que eu xingo todos os jogos que ele joga, que é essa corrida para trás, que ele desiste simplesmente do lance. E assim, né, Ju, a gente fala aqui com a jogada parada e tal, né? Aí relembrando um pouquinho os nossos tempos de analista, né? Tentando ver o que poderia ter sido feito de melhor, corrigir a situação. Agora, no caso, é explicando para o torcedor, para a galera que escuta a gente, né? Situações para melhorar, mas é óbvio que a gente sabe que lá na hora do jogo lá é muito rápido as ações, esses timings assim, né, para corrigir não é tão fácil, né? Então, o Oliveira poderia ter feito uma situação, o Brock poderia ter feito outra, o Machado, enfim. No final são esses detalhes assim que resolvem o jogo, né? É, E foram esses detalhes, talvez, que mais uma vez fizeram a gente não resolver o jogo a nosso favor, né? A gente continuou, mesmo depois de tomar 1-0, a gente acha que ainda continuou no jogo, continuamos bem. A gente não conseguia fazer aquela pressão em termos de ter a posse, como foi no começo do primeiro tempo, mas a gente conseguiu criar mais situações. Por mais que o jogo ainda estava numa troca de posse, a gente se aproveitou desses espaços que às vezes o Fluminense nos dava por estar com a bola um pouquinho mais adiantado e conseguiu criar algumas situações de ou em contra-ataque ou em ataque rápido, só que a gente esbarrava na nossa falta de qualidade, né? Se os caras de um lado tinham o Cano, a gente teve no segundo tempo o Vagninho que entrou, teve uma chance clara de fazer um gol, estava 1-0 ainda o jogo, a gente criou uma jogada pela esquerda, o Luvanor recebeu uma diagonal, né, uma diagonal longa na esquerda, uma construção que começou lá de trás, num ataque rápido, né? O Luvanor conseguiu arrastar a bola, fazer um bom cruzamento, e aí o Vagninho, que tinha o trabalho só de escorar forte para o gol, escorou fraco, aí ficou fácil para o Fábio pegar, né? Querendo ou não, são esses detalhes, né? Essas horas aí que definem o jogo, né? E assim, aí ele teve outra chance de cabeça, né? Mas aí já foi uma cabeçada um pouco mais distante, não tem o que falar. Rafael Silva, que entrou também no final do jogo,
teve uma chance, finalizou muito mal, e outras situações que a gente criou de bolas cruzadas e tudo, mas que a gente não conseguiu concluir com tanta qualidade. E aí, já nos 84 ali, já devia estar faltando uns 6 minutos ali, mais ou menos, 5 minutos para dar o tempo, os 45, né, do segundo tempo. O Fluminense numa situação de contra-ataque, um erro de passe, começa com o Machado, né, o Machado erra um passe por dentro, o time tenta fazer a pressão inicial, não consegue, o Fluminense supera essa primeira pressão, e aí eu acho que os nossos zagueiros não foram tão bem assim nos duelos, né? O Brock tenta duelar com o jogador, não consegue vencer, vai acho, com pouca força. O Cano inicia a jogada do contra-ataque, é importante reforçar isso, né? Que é mais uma vez esse jogo do Fluminense de toca e ataca o espaço, né? Ele inicia a jogada pela direita, e aí o Oliveira tenta vencer o duelo com o jogador do Fluminense, perde também o duelo, o jogador dribla ele e faz o cruzamento, e aí quem chega na área é o Cano completando e, assim, sacramentando a classificação do Fluminense e também a boa partida que o Cano fez, né? Uma curiosidade que a galera não sabe também, que o Cano comemora e faz o L, tem gente que acha que tem a ver com política, mas não tem não, é homenagem ao filho dele, que chama Luiz Inácio Lula da Silva, o filho dele, tá, galera? Tem nada a ver com política. E assim, Jô, aí a vitória estava sacramentada, né? O Cruzeiro não conseguiu buscar o empate e a virada que era necessário para a gente ir para os pênaltis, né? Mas assim, um ponto que é inevitável a gente falar do jogo, né? Mais uma vez a torcida fez um espetáculo maravilhoso assim nas arquibancadas, sabe? É igual eu já falei com você aqui, a gente já comentou, né? Não é algo que nos surpreende porque a gente já está acostumado, quem vai no estádio, quem frequenta, sabe como é que é, né? Quem foge das narrativas, né? Mas, assim, é sempre algo que, por mais que não surpreenda, que enche os olhos, né? E ontem, mais uma vez, foi um clima incrível, assim, surreal. Ô, Gil, para finalizar, então, seu melhor em campo, quem que foi? Não, Agora é a não tem sua como você vez. usar... Não, não tem como você usar o voto. É o vitalício, né? O Não vitalício tem. melou. Olha, eu vou ser muito honesta. O meu melhor em campo, para mim, é o coletivo, não tem. Eu não consigo escolher um jogador. Porque, assim, o nosso time é muito limitado, gente, tecnicamente. Isso a gente já vem falando há muito tempo, isso todo mundo já sabe. Mas eu acho que o Cruzeiro fez uma partida muito, muito digna contra um time que, para mim, da Série A, tem jogado o futebol mais vistoso, pelo menos, né? Acho que jogar contra o Fluminense não é fácil, não é à toa que o time está lá nas cabeças, né? Mesmo que a gente não tenha tido, assim, nossa, um cara que jogou muita bola, não sei o quê. Eu acho que se não fosse a partida que todo mundo fez de entrega, aí a gente poderia ter tido até um resultado muito mais elástico, porque achei já o 3-0 um exagero para o que foi o jogo. Com certeza. Eu concordo contigo, Ju. Assim, eu acho que já que tu não foi, eu acho que eu vou fazer essa parte assim de trazer um pouquinho para a comissão, né? Acho que vale a pena a gente fazer valorizar os caras, né? O trabalho dos caras, porque é algo que assim, acho que é um jogo que quem assistiu da TV provavelmente deve ter visto os comentaristas, os narradores falando e situações que, pô, as duas equipes saem construindo de trás, tem conceito para pressionar o adversário, não é uma marcação louca lá na frente, sabe? Conceito, sabe? Por mais que seja algo que era para ser básico, infelizmente a gente sabe que no Brasil não é assim que acontece na Série A ainda. Então a gente ainda tem que valorizar muito esse trabalho, sabe? E aí as Com minhas menções certeza. honrosas ficariam talvez para outros jogadores ali que eu acho que se destacaram na partida, assim, sabe? Eu acho que vale a pena trazer uma menção honrosa para Adriano Forte, sabe? E outro jogador que eu acho que vale a menção honrosa também foi o Pedro Castro, sabe? Que entrou depois de muito tempo sem jogar, no lugar de um jogador não fazendo a mesma função, mas entrou nessa responsabilidade de substituir o Willian Oliveira ali, que é um dos principais jogadores nossos. Fez uma função que eu acho que assim, foi muito desgastante, sabe? Porque ele tinha que ser
um dos caras que marcava ali na frente, mas ele acabava tendo que ficar com 2, porque sempre tinha um volante a mais que descia, ou o Ganso que descia ali para fazer a saída com 4 jogadores do Fluminense, então ele tinha que fazer uma marcação muito forte, recompor, ajudou ali às vezes na criação também, então acho que essas 2 menções honrosas aí, junto com a comissão técnica e o Pesolano, a gente está bem servido, assim, e o coletivo, é claro. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @podsec1921. E também se inscreva lá no nosso canal do YouTube. O próximo jogo do Cruzeiro já é nesse domingo, às 16 horas, contra o Novo Horizontino. Juan, muito obrigada pela parceria de sempre e até a próxima. Valeu, Ju, até a próxima.